Uma família da pesada. Cervejaria Pawtucket. Peter chegou ao trabalho e, logo de cara, descobriu que alguém teria que ser demitido por causa dos cortes de gastos. Sem pensar muito, ele acabou indicando um colega, mas, para seu azar, essa pessoa não poderia ser dispensada. Isso acabou levando a uma discussão acalorada com outro colega. Depois da confusão, o chefe de Peter o chamou de lado e pediu para ele ficar calmo, garantindo que a demissão só aconteceria no dia seguinte e que seria na frente de todo mundo. Mesmo assim, Peter não conseguiu se segurar e voltou a discutir com outro colega, que estava vestido com uma camisa de time de futebol, o que só aumentou sua irritação. A verdade é que Peter estava nervoso, preocupado com a possibilidade de ser ele o escolhido para a demissão. Pouco depois, o chefe voltou à sala para avaliá-lo, mas disse para Peter agir como se ele não estivesse ali. Tentando parecer tranquilo, Peter se jogou na cadeira e começou a falar besteiras, como se nada importasse. De repente, o telefone tocou. Ele viu ali a oportunidade de impressionar o chefe e, com pressa, atendeu a ligação. Mas, no meio da conversa, talvez por nervosismo, Peter desligou na cara do cliente. Foi a gota d'água. O chefe decidiu na hora que iria demitir alguém. Mais tarde, com todos os funcionários reunidos, o chefe começou a distribuir copos de cerveja para quem ficaria na empresa. O clima estava tenso. No final, só restavam 2 canecas e 3 funcionários, incluindo Peter. Tentando aliviar o clima, Peter virou para o colega ao lado e perguntou sobre a esposa dele. Quando o colega respondeu que eles tinham terminado, Peter ficou chocado e soltou: "Cara, eu faria de tudo para ter uma noite com ela." E como se não bastasse, ainda chamou o colega de burro. Quanto você é idiota? A chefe de Peter pediu para ele dar um passo à frente, mas em vez disso, ele, distraído, deu um passo para trás. De repente, começou a sentir tontura, como se o mundo ao redor estivesse girando, e então, visões de seu passado começaram a surgir. Ele se lembrou de quando visitou um aquário cheio de peixes coloridos, dos tempos em que lutava wrestling, na escola, e de quando viu um gatinho adorável enquanto estava no metrô. Quando Peter finalmente acordou, estava em um hospital. Lois estava ao lado dele com um olhar de preocupação. Logo, o médico entrou na sala, surpreso por Peter ainda estar vivo. Ele explicou que Peter tinha sofrido um ataque de pânico causado pelo estresse excessivo e que precisava relaxar mais. Como parte do tratamento, o médico recomendou algumas músicas relaxantes para ele ouvir quando estivesse sob pressão. Curioso, Peter perguntou se as músicas eram parecidas com rock, mas o médico, balançando a cabeça, disse que eram mais no estilo de piano clássico. Peter torceu o nariz. Ele queria algo mais agitado, algo que lembrasse o bom e velho rock. Depois da consulta, Peter foi para o bar encontrar os amigos. Glenn, sempre atento, perguntou se ele estava bem, enquanto Cleveland quis saber se o médico tinha receitado algum remédio especial. Peter riu e explicou que o médico apenas passou algumas músicas para ele escutar. Intrigados, os amigos pediram para ouvir as tais músicas. Quando Peter finalmente colocou para tocar, o efeito foi imediato. Joe relaxou tanto que parecia ter entrado em transe, e logo todo mundo no bar estava completamente zen, quase como se estivessem em um spa e não num bar. Mesmo sem o rock que queria, Peter teve que admitir que a música tinha o seu valor. Enquanto todos estavam relaxados no bar, Cleveland deu uma olhada no celular e viu um cruzeiro que partiria no dia seguinte. Animado, sugeriu que eles fossem. Peter adorou a ideia e, sem perder tempo, pediu para Cleveland comprar as passagens. Glenn e Joe ficaram super empolgados com a ideia de uma aventura no mar. No entanto, do nada, um cara do passado de Peter apareceu e perguntou se ele ainda se lembrava dele. Sem perder o rebolado, Peter fingiu que não sabia quem era e tentou fugir de fininho, mas claro, não deu muito certo e ele foi pego no flagra. Apesar desse imprevisto, Peter seguiu com o plano e levou sua família para o cruzeiro. Lois estava radiante ao ver como Peter parecia mais relaxado e feliz por ter escolhido essa viagem. Eles mal tinham embarcado e já pareciam prontos para esquecer os problemas. De repente, uma mulher passou por eles, e o cachorro Brian não conseguiu tirar os olhos dela. O interesse foi tanto que acabou chamando a atenção do capitão do navio, que, sem pensar 2 vezes, agarrou Brian e o jogou em uma casa de cachorro improvisada no convés. Desesperado, Brian pediu ajuda para Stewie, mas o pequeno já havia previsto essa situação e tinha trazido um jogo para distrair o cachorro. O único problema era que a bateria estava quase acabando. Enquanto isso, o cruzeiro zarpou, levando a família Griffin em direção ao mar aberto. Peter, todo animado, foi encontrar seus amigos, mas Glenn estava furioso. Ele tinha imaginado uma viagem só entre os caras e não estava nada feliz com a presença da família. Cleveland e Joe, por sua vez, aproveitaram para pedir a Lois que não contasse para suas esposas sobre a viagem. Lois, que não estava muito preocupada, simplesmente ignorou o pedido, tirou uma foto dela curtindo o cruzeiro e mandou para Donna e Bonnie. Quando Donna recebeu a foto, ficou furiosa
e foi direto chamar suas amigas, aquelas que odiavam o marido, para desabafar. Enquanto Lois estava enviando a foto do cruzeiro, Bonnie recebeu a mensagem, mas nem se deu ao trabalho de abrir. Ela estava ocupada, pulando a cerca com o padre da cidade. De volta ao cruzeiro, os amigos de Peter não ficaram nada felizes com a situação. Cleveland estava especialmente irritado, enquanto Joe, curiosamente, manteve a calma, já que sabia que sua esposa fazia terapia justamente com o padre. Peter, vendo a irritação crescente entre eles, começou a se sentir desconfortável, e logo uma discussão acalorada tomou conta do grupo. No entanto, no meio do conflito, eles ouviram uma música relaxante que começou a tocar em algum lugar do navio. A melodia era tão tranquila que, ao poucos, eles começaram a se acalmar e a discussão perdeu força. Sem muito mais a dizer, eles decidiram que era melhor procurar seus quartos e descansar. Quando chegaram ao quarto, Glenn descobriu que Joe e Cleveland iam dividir o mesmo quarto para economizar. Isso não o agradou muito, mas ele não teve escolha. Joe e Cleveland foram para o quarto tirar uma soneca, mas ao entrar, perceberam que havia um pequeno problema. Só havia uma cama. Joe, sempre prático, sugeriu que eles simplesmente dormissem de lados opostos, tentando manter as coisas simples e sem complicações. Se você chegou até aqui, queria pedir para deixar o like para me ajudar a continuar com vídeos como esse.